Urso polar come pinguim? Para responder a essa pergunta é necessário pensar na distribuição desses dois animais, e ainda em teias e cadeias alimentares. Mas afinal, o que é uma cadeia alimentar? Todo ser vivo necessita de energia, que pode ser obtida de duas principais maneiras. Existem aqueles que conseguem produzir sua própria energia, ou alimento, os autotróficos, como as plantas e as algas, e os que obtêm energia se alimentando de outros seres vivos, os heterótrofos, representados pelos animais em geral. A maneira como essa energia passa de um ser vivo para outro é representada nas cadeias alimentares, mostrando basicamente do que ou como os organismos se alimentam. Nesse exemplo, os plânctons são os produtores autotróficos, seguidos pelo krill, os consumidores primários, os pinguins, que são os consumidores secundários, e por fim as focas, que são os consumidores terciários. E as teias alimentares? As teias alimentares agrupam diversas cadeias alimentares interagindo, mostrando uma visão mais ampla do ecossistema estudado, representando como a energia flui através dessas interações entre os seres vivos. E obviamente que essas interações são afetadas por diversos fatores. Por exemplo, na Antártica, todo o ecossistema é dependente do krill. Sem ele presente, diversos animais são obrigados a migrar. É o que ocorre com as baleias, por exemplo. A disponibilidade de krill está intimamente ligada às estações do ano, à temperatura da água e à disponibilidade de luz do sol, entre outros fatores. Além disso, a presença ou ausência de qualquer outro animal impacta, e muito, uma teia alimentar, sendo, por exemplo, impossível um animal se alimentar de outro com o qual não divide o mesmo habitat. Um leão não se alimentaria de um pinguim imperador, visto que um está distribuído nas savanas africanas e o outro na Antártida. Já uma foca consegue caçar e se alimentar de pinguins imperadores tranquilamente, já que os dois no verão dividem o mesmo habitat, a própria Antártica. Os animais sempre buscam condições favoráveis à sua sobrevivência. Isso inclui condições de ambiente e disponibilidade de recursos. Organismos diferentes necessitam de recursos diferentes. Logo, a distribuição dos animais pelo planeta é diretamente afetada pela demanda que cada animal ou planta necessita. E é por isso que cada ecossistema é riquíssimo e muito diferente entre si. Depois de aprender um pouco mais sobre a distribuição dos seres vivos e as cadeias e teias alimentares, qual a sua conclusão? O urso polar come pinguim?